Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Últimas semanas do ano, chegando no Natal, mas a gente não pode parar de estudar, né, gente? Principalmente porque as informações acontecem o tempo todo. Então eu sempre trago conteúdo para vocês aqui toda semana, nessa parceria muito legal com o Doutor Concursos, e peço para vocês já começar esse vídeo, não esquecendo de ajudar a gente. Deixa eu até avançar aqui justamente para que vocês nos deem essa força deixando o like, deixa o joinha agora, tá? Se você está chegando nesse canal agora, tá vendo os vídeos aí porque tá procurando concursos, atualidades, etc., se inscreva nos canais, importantíssimo pra gente, e comente, deixe o seu comentário com a gente aí e a gente sempre lê aqui os comentários que vocês enviam para nós, tá legal? Vamos começar então a aula dessa semana, um resumão aí das atualidades nível nacional. Essa semana nós tivemos então a votação, na verdade agora vai para a sanção presidencial, mas a votação da PEC dos precatórios, que abre um orçamento abre um valor no orçamento do governo federal de quase 106,1 bilhões de reais. Essa votação da PEC já estava vindo e estava sendo arrolada aí pelo Congresso, nas câmaras, tanto Congresso quanto Senado, já estava vindo num compasso de espera. Houve uma primeira votação que teve um desentendimento entre os parlamentares e o governo, mas agora foram feitas alterações do texto e agora o texto conseguiu ser aprovado com as modificações que os parlamentares incluíram, que fazem com que, então, os precatórios que estavam programados para serem pagos em 2022, uma parte deles então vai ser paga, claro, e outra parte vai ficar para os anos subsequentes. Isso faz com que, diretamente, já de início, mais de 40 bilhões de reais sejam abertos no orçamento por conta da lei do teto de gastos. Bom, e aí você pergunta para mim, mas aí, professor, calma lá, eu não estou lembrando o que é especificamente o teto de gastos do governo federal. Foi, então, resumindo e recapitulando para vocês. A lei que estabeleceu a PEC do teto de gastos, tá? Foi uma legislação, uma espécie de dispositivo legal que faz com que o governo não gaste mais do que arrecade. Isso foi promulgado entre os anos de 16 e 17 no governo Michel Temer e estabeleceu um padrão para os gastos públicos. Tá? Isso quer dizer o quê? O governo federal, como um todo, não pode, dentro do orçamento, o que acontecia antigamente, né? Você fazia contas para pagar, por exemplo, de um mandato para outro, de um ano para outro, deixava aquilo como excedente, depois o orçamento do ano subsequente não previa esse gasto e aquilo ia se amontoando numa dívida infindável. Agora, então, desde 17, está em vigor essa lei, essa legislação modificou em âmbito nacional, claro, foi uma emenda constitucional, que faz com que, principalmente, o gasto que era planejado, ou seja, o cálculo do teto de gastos que era feito com base na inflação acumulada de junho a junho de um ano para outro, o cálculo modificou. Ele vai ser feito agora com base no IPCA, certo? Que é o índice de preços do consumidor, de médio de preços ao consumidor. Ou seja, ele não vai acompanhar mais a inflação. O governo pode investir e pode gastar, ele pode aumentar o seu teto de acordo com os gastos que são feitos de um ano para outro, no que condiz agora ao aumento ou diminuição do índice variável de preços médios do brasileiro, ou seja, tudo aquilo que a gente está sentindo de elevação de preços nos supermercados, ou seja, ele vai seguir uma tendência nacional. Parece complexo, mas não é. Imagina o seguinte, quando a gente tem um reajuste salarial, por exemplo, nosso reajuste salarial é feito, o teu, o meu, de todos nós, é feito com base na inflação. O governo agora não vai mais se basear neste tipo de cálculo, ele vai se basear no preço das coisas, no valor em que as coisas aumentaram ou diminuíram conforme o ano. Você pode falar, mas isso é uma versão da inflação. Quase isso. Porque a inflação ela é progressiva. Agora, o índice geral de preços médios ele acaba não sendo. Ele é um câmbio flutuante. Você pode ter elevação de um tipo de produto e a diminuição de outro. A inflação ela eleva como um todo. Ela é feita no cálculo geral. É claro que isso é um pouco complexo, mas você precisa saber para responder questões nesse sentido nos concursos. O resumo disso tudo agora, de uma maneira mais clara, é o seguinte:
Com essa modificação nessa lei, que de uma maneira geral impediria o governo a não compromissar mais a sua renda com acordo com o que ele possa gastar, se ele modifica isso, ou seja, se ele modifica essa base de cálculo, o que garante a ele? Garante a ele mais folga no orçamento, uma vez que eu não vou mais me calcular, eu não vou mais calcular o gasto já para o ano que vem com base na inflação, que hoje já está na casa de vários dígitos, né? Estamos aí em 2 dígitos, quase 10,5, quase 11% ao ano, ele vai, a partir do ano que vem, já calcular com base no IPCA. O índice é menor. Ou seja, vai sobrar mais dinheiro, então, para o governo investir. O que os deputados exigiram, então, que o governo fizesse é que investisse em áreas específicas do governo: educação, saúde e previdência. O governo garante que esse montante, então, que houve, além também da liberação do governo não precisar pagar todos os precatórios no ano que vem, que estavam programados no ano que vem, faz com que o orçamento seja expandido em 106 bilhões. Os deputados, então, exigiram, em grande parte, e o governo está afirmando isso, que esse valor fosse aplicado no Auxílio Brasil, que é aquele programa que eu já trouxe aqui para vocês nos vídeos aqui do canal, que é aquele programa que está substituindo o Bolsa Família. Então, o que nós temos hoje que pode ser alvo das perguntas para vocês aí responderem nos concursos futuros? Como que o governo, então, lidou com a implantação do Auxílio Brasil? Essa questão dos precatórios, como vai ficar? Eles vão pagar uma parte dos precatórios que estavam devidos em 22 e vão parcelar esse outro valor para o restante desse valor, para os anos subsequentes, 2023, 2024 até 2026. E houve uma modificação na base de cálculo da lei do teto de gastos, da lei que estabelece o teto de gastos. Essas modificações juntas abriram no orçamento federal uma espécie de saldo de 106,1 bilhões de reais. Isso é importante porque a promessa, então, do governo executivo, do governo federal, do executivo federal, de aplicar isso no programa Auxílio Brasil, que é aquele programa de repasse de renda para famílias que estão aí em situação muito complexa, abaixo da linha da pobreza, ou famílias que preenchem os quesitos para entrar dentro do Auxílio Brasil, tá? Isso é importante você saber, porque vai cair em questões em concursos futuros, tá? São vários aspectos que eu quis trazer e destrinchar isso para vocês de uma maneira mais fácil, porque a gente ouve muitas informações, saiu na imprensa de um lado, de outro, e aí, de uma maneira geral, fica um pouco confuso. Então, são dois aspectos. A modificação que houve, então, na lei que estabelece o pagamento dos precatórios, mas a modificação mais básica é a mudança e a alteração do cálculo da lei que estabelece o teto de gastos do governo federal, ok? Âmbito nacional também ainda importante a gente trazer essa informação, até porque um impulso aí mais positivo na questão da vacinação foi a autorização que a Anvisa fez na semana passada de uma vacina. Veja, não é a vacina da Pfizer, é uma variante, vamos colocar também assim, da vacina da Pfizer. Ou seja, a Pfizer já estava com esse projeto, já está desenvolvendo esse medicamento para crianças, faixa etária de 5 a 11 anos. O que a Pfizer está agora ganhando autorização da Anvisa é de um medicamento que pode ser aplicado em crianças nessa faixa, de 5 a 11 anos. Esse medicamento já tinha sido aprovado em outros países. A União Europeia, por exemplo, já tinha aprovado, Colômbia, República Dominicana, Peru, Uruguai, etc. Bom, o que a Pfizer estava garantindo? Que, desde outubro, eles estão avisando que esse imunizante é 90,7% eficaz na prevenção de infecções em crianças dessa faixa etária. Pois bem, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que agora a Pfizer pode, veja, pode comercializar este medicamento no território nacional para os governos e, claro, colocar isso dentro do PNI, né, no Programa Nacional de Imunizações, e, inclusive, alguns governos estaduais já se manifestaram, já disseram, inclusive, que vão incluir esse medicamento, já abrindo a possibilidade da vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, que também são acometidas pela Covid, mas com um índice menor de mortalidade. Bom, o que isso quer dizer? Que já é para todo mundo sair correndo, desesperado, levando suas crianças para vacinar? Não, longe disso. Provavelmente, o que ainda não está claro, por parte inclusive do governo federal, é como que isso vai ser aplicado. E mais,
As vacinas da Pfizer, que já existem hoje dentro dos postos de saúde, dentro do Programa Nacional de Imunização, que já estão, inclusive, comprados, os lotes que já estão dentro dos postos de saúde, sendo aplicadas na população, não podem ser aplicadas nessas crianças, porque vai ser uma modificação. Essa vacina vai ter uma dosagem diferente, ela vai ter uma coloração até de frasco diferente, vai ter alguma outra diferenciação para colocar essas crianças já dentro do Programa Nacional de Imunização, dentro do programa de imunização até estadual e principalmente para criar para elas o ciclo de vacinação. Isso para nós é um grande avanço e algo extremamente positivo. As crianças são assintomáticas, inclusive no começo da pandemia, em várias ocasiões eu trouxe aqui vídeos falando sobre isso, de essa questão da criança ser portadora do vírus e estar num ambiente familiar com pessoas de idade que poderiam ser contaminadas por causa das crianças estarem infectadas. Então, por isso que o isolamento social, inclusive das crianças, foi necessário e por isso que as crianças pararam de ir nas escolas, nas creches, etc. Tudo isso agora parece que há uma luz no fim do túnel por conta dessa aprovação da Anvisa nesse tipo de medicamento da Pfizer para essa faixa etária. Até então, nenhuma vacina tinha conseguido ser autorizada em território nacional para aplicação. Vai agora também, os próximos dias, vão ser de compasso de espera, vai ser mais ou menos criada a estratégia para criar a possibilidade de aplicação de vacina nessas crianças, isso por parte dos governos federal e estadual. Os estados vão tentar criar seus programas, aprimorar os seus estados, seus programas nacionais, seus programas estaduais de vacinação, independentemente da classe adulta. Vai ser voltado somente para a classe das crianças, para o público infantil e começo da adolescência. Importante você saber disso, porque isso está dentro do rol das perguntas que podem cair aí por conta da vacinação, mas também por conta da liberação da Anvisa nessas categorias de crianças, de pessoas de faixas etárias mais novas que podem agora ser vacinadas. Eu vou continuar trazendo informações sempre que possível para vocês no desenrolar dessas informações, tá legal? Em âmbito internacional, eu preciso falar para vocês, dentro dessas informações que eu sempre trago semanalmente aqui, uma coisa que eu acho interessante, que é o aspecto tecnológico, científico, a exploração espacial, e que volta e meia cai uma ou outra questãozinha nos concursos, aquela questão que fica no meio ali, escondida, e te pergunta alguma coisa sobre as inovações tecnológicas. Esse ano de 2021, como a gente viu várias vezes, eu trouxe aqui para vocês, foi um ano que se destacou por conta do turismo espacial, por causa de vários anúncios. Algumas semanas atrás trouxe para vocês as informações da primeira missão espacial que vai jogar uma sonda espacial em um meteoro para ver se consegue alterar a rota de um asteroide, para ver se altera a rota de um asteroide. O que nós tivemos essa semana foi o anúncio dos primeiros dados que chegaram de uma sonda lançada em 2018, a Parker Solar Probe, que foi lançada em 2018 em direção ao Sol. Essa sonda considerou-se, né, apesar de que ela está aí a 27,2 milhões de quilômetros da coroa solar, ela teria atingido, tocado o que é considerada a região mais próxima possível do Sol. Então, essa informação curiosa de que pela primeira vez a nave tocou o solo. O Sol, na verdade, né? Mas, lógico, não tem como, é impossível tocar o Sol. O Sol é uma grande estrela esférica e gasosa, não há superfície ali. Mas o que é interessante ressaltar para vocês nessa semana é justamente como que a tecnologia humana tem avançado e os dados que foram lançados, que foram reunidos, que estão sendo reunidos dessa sonda que atinge, então, em tese, o local ali, a região mais próxima do Sol e os dados que ela enviou. Essa sonda especificamente, ela tem até uma importância científica por conta da investigação do que a gente chama, e é desde os anos 60, 50, 60, considerado como até uma curiosidade, os ventos solares, ou seja, a expansão do campo eletromagnético do Sol, que mantém toda a coesão dentro do sistema solar e, de uma maneira geral, estudar as tempestades solares, como que as explosões
dentro da superfície, ou na superfície do Sol, lançam ondas eletromagnéticas e pulsos eletromagnéticos em toda a dimensão do sistema solar. Essa sonda também faz homenagem ao cientista, a um cientista, o Parker, não estou lembrando o nome completo dele agora, que na década de 60 e 70 foi o primeiro pesquisador que disse, que investigou a questão do vento solar e como que isso influenciaria, por exemplo, aqui em território terrestre, no solo terrestre, como que nós sofreríamos a influência dessas modificações solares, ou pelo menos na camada chamada de coroa solar. Como que isso influenciaria, por exemplo, através das tempestades solares, dos ventos solares, como que isso influenciaria a emissão das ondas de rádio, como que isso influenciaria a questão dos pulsos eletromagnéticos aqui em campo, dentro do nosso polo magnético, inclusive, como que a chegada, a recepção desses fótons ou das partículas do Sol, como que isso influencia o campo eletromagnético da Terra. É claro que é muito precoce ainda, e as imagens que têm chegado também são ainda divulgadas com alguma dificuldade, porque ela está a uma distância considerável, mas é uma sonda que ainda vai percorrer algumas órbitas e ela deve, em 2025, terminar a sua missão. Ela vai ser lançada, ela vai se aproximar cada vez mais do Sol, vai ser atraída e vai ser destruída. Mas até lá, ela vai trazer dados importantes para pesquisas sobre a heliosfera, ou seja, as camadas externas do Sol, que para nós é a nossa estrela, é a estrela mais próxima que nós temos e principalmente aquela que mantém a vida no planeta Terra. Eu achei muito importante, interessantíssimo a gente falar disso aqui e trazer essas informações para vocês essa semana, tá legal? Pessoal, terminando então o vídeo, já desejando, já que nós estamos a semana aqui do Natal, desejando um santo e belo Natal para todos vocês que acompanham o nosso canal aqui, o canal do professor Arnaldo Vieira e o canal da Doutor Concursos, tá? Gente, se inscrevam nos canais, deixa os joinhas nos dois vídeos, é importante para nós, tá bom? E comente, deixa o seu comentário aí, que a gente sempre traz aqui para vocês toda semana, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, um bom e santo Natal para todos nós. Um grande abraço, a gente se vê semana que vem. Até lá.